Olá, terça-feira, 31 de março de 2020. A Bíblia como profecia. Trinta por cento da Bíblia nós consideramos como literatura profética. A literatura profética, ou seja, as profecias, elas se cumprem no desenrolar da nossa história humana. E isso é de fundamental importância para a cosmovisão bíblica. A Bíblia não é apenas a palavra viva ou uma palavra histórica. A Bíblia, além de tudo, é a palavra profética. E dentre as maiores profecias e as que nos fascinam mais do Antigo Testamento, principalmente, é a respeito de Jesus Cristo, o Messias. No Antigo Testamento há em torno de 65 citações diretas a respeito do ministério de Jesus Cristo, Messias. Se nós levarmos em consideração a questão das ofertas, tanto de cordeiros quanto oblações, outros tipos de ofertas de cereais, nós vamos chegar a centenas de citações que fazem alusão ao ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, vamos ler alguns textos. Gênesis 49, versos 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Vamos ver o cumprimento no Novo Testamento? Note que a palavra Siló em Gênesis 49, verso 11 é uma alusão ao Messias. Quem diz isso? A própria cultura judaica. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Porque lá em Gênesis 49, verso 12, fala que as vestes dele estavam lavadas em uvas. O que isso significa? Apocalipse 19, versos 11 a 14. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Percebe? As vestes dele estão tintas de sangue, e lá diz que as vestes é lavada em uvas. Isso é alusão a juízo. Ele vem reinar e estabelecer o juízo e a justiça eterna, onde ele vai aniquilar toda a maldade. Vamos ver mais uma profecia no Antigo Testamento a respeito do ministério do Messias? Salmo 22, versos 16, 17 e 18. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O cumprimento está em Evangelho de João, capítulo 19, verso 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Texto clássico do Antigo Testamento a respeito do Messias, Isaías 53. Aqui eu gostaria de fazer uma observação antes da leitura do texto. A comunidade judaica coloca Isaías 53 sob a interpretação que fala do sofrimento de Jerusalém e do seu povo. Note, essa divisão de entendimento é porque dentro das profecias do Antigo Testamento, o Messias é apresentado sob duas perspectivas. Essa primeira perspectiva que eu li em Gênesis 49, 10 e 11, por exemplo, onde ele rege as nações com cetro
cetro de ferro e estabelece o juízo dele. O que acontece? Essa é a profecia ligada ao Messias davídico, do trono de Davi, e está ligado mais à segunda vinda dele, quando ele estabelecerá definitivamente o reino dele. Acontece também que dentro do Antigo Testamento há profecias a respeito do Messias sofredor, ou seja, antes dele estabelecer o reino definitivo dele, onde ele rege as nações com cetro de ferro, estabelecendo o julgamento dele, o juízo e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Antes disso, ele deveria vir como servo sofredor, como Messias sofredor, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, perdão dos pecados. Isaías 53, então, faz parte da questão das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias sofredor. Você conseguiu compreender? Dentro do Antigo Testamento há duas estradas de profecias a respeito do Messias. A estrada da profecia do rei Davi, do Messias davídico, e a estrada do Messias sofredor. As duas se complementam e as duas trazem uma visão completa do ministério de Jesus Cristo, que começa através do sofrimento e morte na cruz do Calvário, mas também traz a perspectiva da ressurreição e da vinda com todo o poder e glória para reger todas as nações. Daí, Isaías 53 se refere justamente a essa parte profética do Messias sofredor, onde diz Isaías 53, dos versos 4 até o verso 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Onde a gente vê cumprimento disto aqui? Na pessoa, no ministério de Jesus. Lucas capítulo 23, versos 6 a 9. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Percebe? Por que Herodes esperava ele fazer algum sinal? Porque Herodes nutria a expectativa, assim como a maioria do povo judeu da época, do cumprimento profético do Messias davídico, do Messias rei. Mas nesse primeiro momento, ao Filho de Deus, ao Filho do homem se encarnar, ele assume o papel do Messias sofredor, e por isso ele não abre a boca, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, foi em direção ao Calvário e entregou a vida dele. Outra profecia do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Onde tem o cumprimento disto? Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Cumprimento do local de nascimento do Messias, em Belém da Judéia. Malaquias capítulo 3, verso 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E o cumprimento está em Mateus capítulo 3, versos 1 a 3, que diz: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo
próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Percebe que nesta profecia Mateus até usa uma outra citação diferente da que eu citei, porque eu usei Malaquias 3:1 e Mateus também faz alusão ao profeta Isaías, falando a respeito de João Batista, que no espírito de Elias veio preparar o caminho para o Messias. Penúltima profecia, Zacarias capítulo 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o cumprimento desta profecia está em Mateus capítulo 21, versos 1 até o 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Como última profecia do Antigo Testamento, somente para alguns exemplos, vamos pegar Daniel capítulo 9, versos 25 e 26, que diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Nessa profecia, o Messias, ele é morto num primeiro momento. Ele não vem para reinar com cetro de ferro, mas ele vem para se sacrificar como oferta voluntária para a remissão dos nossos pecados. Esse é o Messias sofredor, conforme a gente leu em Isaías 53, que é a profecia clássica. Cumprimento, logicamente, do cortar aqui o Messias, da morte do Messias, está em Mateus. Todos os evangelhos, na verdade, falam a respeito da crucifixão do Messias, mas eu vou ler o relato segundo Mateus. Mateus capítulo 27, versos 45 até os 50. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Não é fantástico quando você pensa que em 1500 anos antes da Era Comum, as profecias já declaravam um Messias que viria para sofrer num primeiro momento, se entregar, derramar o sangue dele para perdoar os nossos pecados, mas as profecias também afirmam que a morte não teve a última palavra. Ele ressuscitou, ele está no céu, ministrando como sumo sacerdote no santuário celestial, e em breve ele voltará com poder e glória para reger as nações com cetro de ferro, estabelecendo o juízo definitivo, onde ele vai aniquilar todo o mal. Esse é o Messias davídico. Portanto, se o Messias sofredor teve o cumprimento profético perfeito na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tenha fé, tenha a certeza que o Messias davídico, aquele que rege as nações, há de vir e ele não tardará. Essa deve ser a sua esperança, porque essa é a minha esperança, essa deve ser a nossa esperança, que esse Messias que se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, em breve ele voltará, estabelecerá o reino dele definitivamente e todo mal, toda tristeza se findará e viveremos eternamente com ele. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom dia.